nome de Jesus. Graças a Deus, amém. Nós vamos ler aqui o livro de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 6, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando pronto para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, eu venho pensando ultimamente, pedindo a Deus entendimento nessa parte, quando diz cumprida a vossa obediência. Para a gente entender um pouco sobre esse assunto, aqui o apóstolo Paulo, quando ele transmite essa mensagem através da segunda carta dele à igreja que estava em Corintos, a primeira carta ele fala um pouco sobre os crentes carnais, ele fala muito sobre a carnalidade da igreja. Nessa segunda carta, a gente percebe que é um nível mais profundo, apesar de que aqui ele fala muito sobre a questão da luta que ele tinha com respeito a ministério, inimigos, ou seja, que eu acredito que sejam como se fossem outros pastores, outros ministérios, e pessoas que tinham inveja dele, que lutavam contra ele, usada pelo maligno. Então, nessa batalha, que às vezes também que ele tinha com os próprios judeus, que ele amava tanto, que ele queria que os judeus se convertessem, ele declara isso lá na carta aos Romanos, a partir do capítulo 9, o 9, o 10, o 11, ele fala muito sobre a questão dos judeus. Mas nessa luta que ele estava enfrentando, inclusive todos nós enfrentamos uma luta em várias áreas da vida, porque ele tinha o seu problema específico, mas não deixava de ser uma luta. Cada um de nós aqui também temos uma batalha, seja na família, seja às vezes no mundo, ou seja, na área econômica, financeira, na sociedade, no dia a dia. Todos nós temos a nossa luta, a nossa batalha, e a dele era essa, a respeito de pessoas que lutavam contra ele, pessoas usadas pelo maligno. Aí ele diz assim, no versículo 4, porque as armas da nossa milícia, ou seja, a milícia que é guerra, as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. O que é uma fortaleza? Jericó, como vocês conhecem a história no livro lá de Josué, no capítulo 6, Jericó era uma fortaleza. Jericó estava trancada, fechada, e a Bíblia fala que quando o povo de Israel vinha para possuir a terra da promessa, ali já existia moradores, ali já existia um povo morando ali, e este povo estava resistindo, certamente ia resistir à entrada de Israel ali. É como se fosse o mundo ele foi criado por Deus, Deus colocou na mão do homem, o homem se corrompeu, se perdeu, entregou o mundo na mão de Satanás. Como é que eu posso provar isso? Lá nas cartas, nos evangelhos, na tentação de Jesus, quando Jesus é tentado pelo diabo, o diabo fala: se tu prostrado me adorar, antes ele mostra todos os reinos da terra, toda a glória deste mundo, ele mostra tudo de bom e bonito que... Gente, por mais que eu estava sentado ali, eu fui abrir a Bíblia, aí sem querer abriu numa imagem, até de uma irmãzinha que postou, até de um político, mostrando as favelas da Europa e principalmente da Rússia,
Porque muita gente pensa que lá é só maravilha, né? Existe, gente, que coisa horrível. Era um prédio, são vários prédios bem construídos, mas é favela. Gente, olha, a favela daqui, os mesmos barracos, em vista da que eu vi ali no vídeo, olha, é super limpa. É super limpa, uma sujeira, uma coisa terrível. Apesar de que aqui no Rio também, lá no Leblon, um lugar chique, né? Existe favela também ali dentro, sabia? De prédio, do lado do shopping Leblon, do lado da riqueza, ali tem também a favela ali dentro. Então, olha só, o diabo falou para Jesus, mostrou todos os reinos, as coisas belas do mundo, e falou: eu te darei tudo isso, porque a minha foi dado, e eu dou a quem quero. Ele dá a quem ele quiser, olha o que ele disse ali. Inclusive, ele estava mentindo? Jesus não fala aqui que ele estava mentindo. Só que se ele der, isso não é garantia que você vai ser feliz, que aquilo vai durar para sempre. Foi ontem, a minha esposa estava assistindo um vídeo lá, mostrando as esposas de Saddam Hussein. Eram duas esposas que ele tinha. Uma tinha um estilo europeu, a outra era mais mesmo da terra dele ali mesmo e tal. E olha, aquelas mulheres viveram numa riqueza, num luxo. Olha, e elas não eram assim, entre aspas, não eram mulheres de bandido, porque na verdade ele era a autoridade maior do país, apesar de ser um ditador, mas era a autoridade maior. O luxo que elas viviam, a vida maravilhosa de botar inveja em qualquer um. Olha, o final daquela mulher foi muito ruim, foi muito triste, que ninguém gostaria de ter. Então, gente, tudo é uma ilusão. Mas, olha só, aí voltando para a situação lá do Jericó, Jericó estava na mão praticamente dos cananeus. Canaã, ali tinha várias nações, ali vários povos, e estava na mão dos cananeus. E esse povo era um povo que não temia Deus, não respeitava as leis de Deus, fazia segundo os seus deuses, segundo a sua religião, segundo as suas ideologias, todo tipo de abominação a Deus. Agora eu pergunto para você: de quem pertence a terra? O céu e a terra pertence a quem? Quem é o dono da terra? A Bíblia diz que os céus e a terra e a sua plenitude pertence ao Deus Criador. Só que este Deus, como eu falei, ele entregou na mão do homem, e o homem perdeu. Aí veio o diabo, que veio, a Bíblia diz, João 10, lá acho que é 10:10, que diz: o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Então, aquela terra estava na mão desses povos, como o mundo hoje também está na mão de pessoas que não temem a Deus, pessoas que vivem na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, pessoas que vivem fazendo aquilo que conforme segundo o seu coração, pessoas que agem segundo o seu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, e a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Não sou eu que estou falando isso não é ideia minha, não é ideologia minha, é a palavra de Deus que diz. Então, olha só, o mundo jaz no maligno. Agora vem um povo que Deus escolheu para possuir a terra. Assim também como nós, a igreja, nós estamos aqui neste mundo para possuir a terra. Amém, gente? Aquilo que o primeiro Adão falhou, crescer e multiplicar, ao invés de crescer e multiplicar o reino de Deus, cresceu e multiplicou a maldade, cresceu e multiplicou a prostituição, o crime.
Mas agora Deus escolhe um povo, e esse povo teria que entrar naquela terra e possuir a terra. Mas a Bíblia fala que aquele povo, Jericó, quando soube que o povo de Israel estava se aproximando, a palavra de Deus diz que eles trancaram as portas da cidade, eles se fecharam. E sabe qual era a ideia deles? Sabe o que eles pensavam a respeito daquele povo? É igualzinho hoje, gente, é a mesma coisa. Para eles era apenas mais uma religião, para eles era apenas mais um povo. Eram os crentes, é a igreja dos crentes, que eles ficam gritando glória, aleluia. É o crente, cada um na sua, cada um tem a sua religião. Esse é o pensamento do mundo, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o céu e a terra pertencem a Deus, e que o homem caiu, e Deus escolheu um povo. Só que uma das coisas que tem me entristecido muito ultimamente, e ao mesmo tempo Deus tem me incomodado, me cobrado a respeito disso, é que as igrejas atual, eu não posso falar muito a respeito desse assunto, porque por enquanto, né, porque eu tenho que mostrar, não falar, todo mundo fala, então eu vou ser mais um falando. É igual Deus falou para Moisés, falou para Deus, quando Deus falou para ele assim: ó, vai lá, tira o povo do Egito. Aí Moisés falou: tá bom, eu vou chegar lá, vou falar com eles. Aí eles vão perguntar: quem Deus é esse? Com que autoridade? Quem é você? Conversa, palavra, blá blá blá. Aí Deus manda Moisés colocar a mão no peito. Aí ele tira a mão, aí vem lá podridão. Gente, eu queria entender essa passagem há muitos anos, nunca consegui entender. Cheio de lepra a mão dele. Aí Deus manda ele colocar a mão de novo no coração, e quando ele tira, a mão está limpa. A lepra é um símbolo do pecado. O coração do homem está contaminado, ele já nasce contaminado, vai desenvolver conforme vai crescendo. Já falei para vocês que a minha filha pequenininha no colo, quando a gente, não sei o que a gente não queria dar a ela, não sei o que foi, ela, não sei se ela não tinha um ano e pouco, ou menos de um ano, mais ou menos isso. Aí ela começou a fazer malcriação, e começou a se jogar para trás, querendo, sabe, eu já vi até uma história, né, de uma pessoa que quando chegou no quarto, a criança tinha feito a caquinha lá no tapete. Aí a mãe, quando for chamar a atenção, a criança falou: foi o gato, mãe, foi o gato. Então o ser humano já nasce pequenininho, e a gente vai alimentando ainda a mentira, o negócio o fim da Páscoa, Papai Noel. A gente vai alimentando a mentira ainda. A criança já nasce no mundo de mentira, e a gente alimenta a mentira. E aí o domínio do diabo faz isso. E eles falaram assim: olha, aquele povo, alguns disseram, mas disseram que eles saíram lá do Egito, que eles fizeram e aconteceu lá no Egito, que Deus abriu o mar, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Olha para cá, sabe o que eles disseram? Diziam: isso é lenda. Tem gente que vê a Bíblia como lenda. É só mais uma lenda, é lenda, são histórias, é coisa do passado. Por isso que palavra bonita não adianta, culto bonito não adianta, coral bonito não adianta. Chegamos numa igreja outro dia, era uma apresentação de criança. Chegamos um pouquinho atrasado, que eu não sabia que ia ser lá na igreja. Pensei que era um churrasco. Quando fui ver, na igreja, chegamos atrasados, teremos que ir assim mesmo. Chegou lá, a pessoa disse assim: tem uma igreja bem organizada, bonitinha, todo mundo legalzinho e tal, bem organizado. Alguém falou: pastor, que pena. Pastor não, ele nem sabia que era pastor. Falou: que pena, você perdeu o coral, acabaram de cantar agora. Eu pensando comigo: estou a fim de ver coral. Se eu tivesse perdido os milagres acontecendo,
o paralítico andando, o cego enxergando, o mudo falando, o leproso sendo purificado, as pessoas desenganadas, as pessoas chorando de arrependimento, sendo transformadas. Se eu tivesse perdido isso, aí sim eu perder coral. Está entendendo, gente? Coral na outra semana tem outro. Tem muito lugar que tem coral bonito, vê na internet, entendeu? Quero ver o poder de Deus, o milagre acontecer. É o poder de Deus. Eu quero que essa igreja cresça e encha pelo poder de Deus, não ou seja, movimentos humanos, carnais. Existem pessoas que, pela inteligência, perseverança dela, ela pode fazer com que um trabalho cresça. Mas às vezes cresce igual fermento. Por isso que a Bíblia fala, a questão do fermento era isso. O fermento, ele faz com que o pão cresça. Aí você olha aquele pão assim, que pão bonito, né? Vai comer os pão de hoje e o pão que na época de Jesus comia, para você ver só. Pão de hoje é fermento puro, gente. Não são essas padarias aí de esquina, é fermento puro, não é pão de verdade aquilo não. O pão que Jesus comia lá, os discípulos, aquele vinho, inclusive, hoje até estava ouvindo falar sobre esse aspecto, porque naquela época, tanto suco de uva como vinho, era tudo chamado a mesma coisa, né? Era tudo igual, mas era o suco de uva, amém, gente? Não era vinho não. Então, olha só, assim, é só aparência. E a gente vai falar o que para as pessoas mostrar mais religião? Eu, inclusive, como eu falei aqui, que eu não queria pregar hoje, porque eu falei, Jesus, na verdade, se eu pudesse, nem pregava. Só quando manifestar o poder de Deus na minha vida. Só quando o milagre começar a acontecer. Então, você fala e mostra. Você fala e mostra, não falar só. Entendeu, gente? Aí Deus falou, Moisés falou, Deus, e aí? Aí ele falou, agora, lança aí. O que você tem na mão? Lança aí. Aí lançou. Quando lançou era o cajado. Quando lançou o cajado se transformou em uma serpente. Aí, olha só, os magos, feiticeiros da época, né, os curimbeiros da época, né, os bate-tambor da época, do que Faraó tinha, os seus bate-tambor, seus curimbeiros, eles também jogaram as suas varas e elas também se tornaram serpentes. E aí? É igual eu ouvi uma história, quando eu li o livro do falecido, ele morreu há pouco tempo, mas acho que na época da pandemia, mas não foi da pandemia não, tá? Paul Yong-Chu, lá da igreja da Coreia, igreja do Evangelho Pleno na Coreia. Então, eu ouvi uma história dele, ele falando a respeito que o budismo, lá na terra dele, na Coreia, não era um budismo igual aqui, aquele, né, boneco sentado, aí nego bota acho que arroz, né, bota uns negócios lá para ele, não é isso? Não, o budismo lá não era só uma filosofia, não. O budismo lá era tipo feitiçaria, acontecia coisas sobrenaturais mesmo. E aí, o que acontecia é que as pessoas chegavam na igreja e ficavam, peraí, aqui vocês falam que tem milagre, mas lá também, da onde eu vim, também tem milagre, e aí? Está entendendo, gente? Aí agora vem a serpente de Moisés, vai lá e engole as outras. O poder de Deus, ele tem que prevalecer. O poder de Deus tem que prevalecer. Ou Deus é, ou Deus não é. Esse foi o evangelho que eu conheci. Ou é ou não é. Não conheci o evangelho de igreja bonitinha, que coralzinho bonitinho, que musiquinha bonitinha, que palavra bonitinha, que pregação bonitinha. Aleluia! Não foi milagre mesmo. Eu me lembro que, gente, eu não podia ver um cego na rua quando me converti. Eu fiquei fanático, gente, fanático. Mas eu queria voltar a ser assim. Meu Deus do céu. Se eu visse um cego, eu queria levar para a igreja. Eu tinha certeza que aquele cego ia enxergar. Um paralítico, gente, eu não podia. Eu queria
ganhar para o mundo inteiro, todo mundo para Jesus. Só que, tudo bem, pela falta de experiência, eu achava que ia ser na força, na marra. Eu achava que todo mundo ia aceitar Jesus, que ia assim, sabe? Que era só evangelizar. E as pessoas ainda voltam, não, é evangelizar, ganhar alma, coisa de sábio. Sim, tudo bem, ganhar alma é coisa de sábio, mas tem que ser consagrado, tem que ter uma vida de consagração, de oração, de comunhão, de manifestação do poder de Deus. Eu já fui evangelizar com pessoas que nem convertida era, só era da igreja, só estava na igreja. Aí me botaram para evangelizar, vai eu na rua, folhetinho na mão, dar folheto para as pessoas, folheto. Quando Jesus mandou os discípulos evangelizar, eles voltaram felizes, falaram, olha, os espíritos imundos nos submetem, os cegos enxergam, os paralíticos andam, os milagres aconteciam. Eu acho, não tenho certeza, até Judas Iscariote fazia milagre. Amém, gente? Esse era o evangelho. Aí Paulo está dizendo aqui que porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus, sim, para destruir as fortalezas. Que fortaleza era essa? Literalmente ele estava falando de Jericó. Literalmente Jericó tinha uma muralha, como eu falei. Quando eles rodearam as muralhas caíram. Mas tudo na Bíblia é uma figura, é sombra da realidade, é sombra da verdade. E na verdade aqui, a muralha é aquilo que está na mente, no pensamento das pessoas, no coração das pessoas. Porque ele diz assim no versículo diante, destruindo os conselhos. Conselho é pensamento, ideias, ideologias, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qual foi a altivez ali? Eles falaram, olha, fecha a cidade, fecha a nossa fortaleza, porque o nosso Deus é tão poderoso que nunca nenhuma nação nos venceu. Essa muralha aqui é intransponível, é invencível, porque inclusive dizem que as muralhas eram tão grossas, inclusive eram 2 muralhas, que as pessoas faziam até casa ali, porque tanto é que Raabe tinha casa na muralha, entendeu, gente? De tão larga que era. Então, no pensamento deles, ninguém poderia vencê-los. No pensamento das pessoas hoje também, ninguém pode vencê-las. As suas ideias, seus pensamentos, suas ideologias, sua religião, suas filosofias, sua altivez. Mas se o poder de Deus, se Deus está conosco, então tem que acontecer alguma coisa. Ou somos mais uma religião? Quando tentaram convencer a Paulo que não havia ressurreição, quando falaram, a Paulo não, acredito que era a igreja, quando tentaram convencer a igreja, falaram lá, estavam enchendo a cabeça do povo lá, desanimando o povo, olha aí, não vai haver ressurreição, mas não, arrebatamento, essas coisas aí Paulo diz o seguinte, olha, se não há ressurreição, então estamos pregando em vão. Se não há ressurreição, se não há milagre, então vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. Se Deus não é o Todo-Poderoso, se a gente está apenas numa igreja, apenas falando de religião, se somos apenas uma religião, o que estamos fazendo aqui? Estamos perdendo nosso tempo, perdendo tempo. Então, aí Paulo diz, olha, vamos derrubar a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu me lembro que eu estava lá na abolição, lá uma determinada igreja, que vocês sabem, né? Aí tinha um culto, sexta-feira de libertação, e na hora da oração, queima e cai demônio de lá, aí tinha um rapaz que estava se segurando. Eu senti que ele estava se prendendo, eu senti que ele estava ali. E aí quando acabou a reunião, eu fui até ele e falei, olha, eu percebi que você está com um problema aí, mas você estava, parece que se segurando, se prendendo. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, olha, não, é porque eu sou de tal lugar, e se lá também ficar falando o nome das entidades,
eles também vão vir e vão manifestar. Ele estava falando ali, dá o nome ali, gritando lá. Aí eu falei, é isso? Então fala o seguinte, você vai falar, já que é porque eles ficam falando o nome lá, que fica chamando, eles manifestam. Então fala o seguinte, olha para mim aqui, ó. Você vai falar só o nome de Jesus. Você vai falar só Jesus. Fala para mim assim, Jesus, Jesus, Jesus. Quando falou Jesus, Jesus, aí pum! Aí quando ele caiu, eu falei, demônio, de joelhos aí. Fica de joelho, bota a mão para trás, fica de joelho. Aí quando ele botou a mão para trás, ficou de joelho. Aí eu falei, agora tu vai sair dele, da mente dele, vai soltar a mente dele. Aí quando ele soltou, aí o cara tá. Aí quando ele voltou assim, ele, tipo assim, o que eu estou fazendo de joelho? Entendeu? Lá no Caju. No Caju, inclusive, quando eu ia evangelizar, eu saía sozinho, maluco, né? Eu parava, à meia-noite, à noite eu saía do culto lá, à noite, eu parava naquelas portas assim, estava aquele pessoal lá, em volta lá, manifestado, eu parava no meio, o que está acontecendo aqui, hein? Eu sabia que estava acontecendo, entendeu? Eu entrava no meio ali. Aí no Caju, eu me lembro que estava pregando, aí manifestou lá uma entidade lá, acho que era Xangô, sei lá o que era. Aí um senhor, ele veio, ele levantou, ele veio lá de trás, era uma igreja que era metade dessa aqui, mas ficava lotada. Aí ele veio olhar de perto, e depois quando acabou a reunião, ele falou, olha, ele aceitou Jesus, que ele falou, lá no onde eu frequentava, a gente batia a cabeça para essas coisas, aqui, eles que batem a cabeça para vocês, que a gente fazia, bate a cabeça aí, vamos lá, aí obrigado a bater cabeça. Esse foi o evangelho que eu conheci, de poder, de milagre. Hoje é aleluia, glória a Deus e tal, vamos cantar, vamos não sei o que lá mais, vamos, o coral tá bonito, olha, sei que lá, ai que olha, foi uma maravilha, o congresso foi uma coisa linda, e fica aí esse negócio. Cadê os milagres? Cadê os milagres? Aí cadê as pessoas se convertendo de verdade? Porque as pessoas não estão se convertendo, elas estão se tornando crente, elas estão se tornando assembleano, elas estão se tornando de igreja, sei lá onde for. Cadê os milagres? E aí a Bíblia diz assim, aí o Paulo continua dizendo, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, todo entendimento, porque quando eles rodearam as muralhas, essa parte tem muita revelação aqui, mas eu tenho que ser rápido, porque eu já estourei o tempo. Isso tem que ser rápido. A ordem de Deus era que rodear a muralha quantos dias? Ou quantas vezes? Quantas vezes era para rodear a muralha? Quem sabe? 7? Não, total era quantas? Não, eram quantas voltas? 7 dias rodeava, mas quantas voltas? 7 voltas? Não era 7. Por quê? No 7º dia, eles rodeavam, eles davam primeiro dia, eles rodeavam, tá bom. 2º dia, eles rodeavam de novo. Aí imagina o pessoal lá de cima olhando para o povo, lá da muralha. O povo endoidou. Tudo maluco. Aí 3º dia, de novo. 4º dia, de novo. 5º dia, 6º dia. Quando chegou no 7º dia, Deus falou para eles, olha, no 7º vocês vão rodear 7 vezes. Então quantas vezes eram? No 7º dia eles rodeariam 7 vezes. Eles rodeariam o primeiro dia 1, segundo dia 2, 3, 4, 5. No 7º seriam quantas? Mais 7. Mas então o total é? Não é 14.
Parece ser 14, mas não é. Por quê? Porque a sétimo dia, que seria uma volta, ao invés de dar uma volta, eles dariam 7. Então seria 13 voltas. O primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Só que no sétimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então seria, na verdade, 13. Por que? O que significa isso? 13. 13 é 6, ou melhor, é 7 mais 6. Ou 6 mais 7, fica a mesma coisa. O que representa isso? 6 é o número do homem, 7 é o número da perfeição de Deus. O que representa? Para as muralhas cair, nós temos que ter comunhão com Deus. É o 7 com 6, é Deus com os homens, o homem com Deus. Amém, gente? E mais o que eles faziam? Nessa rodear, eles levavam a arca da aliança, que representa a presença de Deus, a glória de Deus. Só que essa parte vou falar só a semana que vem. Amém, gente? Da arca da aliança. Aí ele diz assim, né, versículo 5: destruindo os conselhos são ideias, ideologia, pensamento, filosofia e tal, e assim por diante, que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, ideias, pensamentos, religiões, seja ela evangélica ou o que for, que seja contra a verdade de Deus, conhecimento de Deus. Olha só, levando cativo, esses, quando se sujeita, quando a pessoa se entrega, todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Vingar aqui é uma palavra um pouco pesada, né? Eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre essa parte, mas no momento, o que eu posso explicar para você é o seguinte, porque na época, é a época do olho por olho, dente por dente. A guerra, ela sempre foi espiritual, gente, desde o Jardim do Éden, mas ela se manifestava de uma forma física. Por isso que os judeus não acreditaram em Jesus, porque Jesus veio combatendo no espiritual. Hoje a nossa luta, diz o apóstolo Paulo ainda, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ainda em Romanos, Efésios capítulo 6, versículo acho que 10 e diante. As armas, nossas armas são espirituais. Vamos lá em Efésios, vamos abrir a nossa Bíblia na carta em Éfeso capítulo 6. Éfeso capítulo 6, versículo, deixa eu ver se é o 10 em diante. É o 10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das potestades do século, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí, está vendo? Ele está falando de quê? De guerra. Mas está falando que agora, que a nossa guerra, ela é espiritual, não é carnal. Amém, gente? Então, quando ele diz aqui, levando o pensamento cativo, e aí quando ele fala, e vingar, porque naquele dia, quando a muralha caiu, o povo de Israel, ele entrou e combateu a espada mesmo. Ali foi espada, não teve morte ali. Entendeu, gente? Hoje a morte, como a gente mata hoje? A gente mata o velho homem
quando a gente leva a palavra para aquela pessoa se quebranta, se converte, aceita Jesus, o pensamento dela é levado cativo de Cristo, e aí a desobediência ali é uns demônios que estão na mente dela, são espíritos malignos que possuem o coração dela, e aí diz, vingando toda desobediência. Vamos lá, versículo 5 ainda, na parte B, diz assim, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, versículo 6 para terminar, estando pronto para vingar toda a desobediência. Mas quando isso acontece? Quando for cumprida a vossa obediência. Aqui que o assunto é mais profundo, mas não dá tempo mais, amém, gente? E eu também tenho buscado essa parte também, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.